Eleições 2024. Realização: Correio do Estado. Credibilidade de líder. E CBN Campo Grande, a rádio que toca notícia. Na contagem regressiva, estamos a 5 dias das eleições municipais, do primeiro turno em Campo Grande, e nós seguimos aqui com a nossa rodada de entrevistas agora, nesta semana, com as candidatas à Prefeitura de Campo Grande. De acordo com o sorteio realizado na presença de representantes dos partidos políticos, hoje nós vamos entrevistar a candidata Rose Modesto, do União Brasil, que já está aqui no estúdio. Bom dia, Rose. Bom dia, Lígia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fernando. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Daniel, aqui presente, é o editor de política do jornal Correio do Estado, nosso parceiro aí na cobertura das eleições 2024. Rose Modesto, presidente do União Brasil de Mato Grosso do Sul, é Rosiane Modesto de Oliveira, uma gestora política, professora formada em História pela Universidade Católica Dom Bosco. Já exerceu mandato como deputada federal. Em 2008, foi vereadora de Campo Grande. Em 2015, tomou posse como vice-governadora de Mato Grosso do Sul. Já foi nomeada secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. E no início de 2018, declarou que não disputaria a reeleição como vice-governadora. Foi lançada pelo partido para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, quando foi eleita com a maior votação proporcional. Há pouco entregou o cargo como superintendente do desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, para seguir nesse projeto como candidata a prefeita de Campo Grande. Rose, há muito tempo você fala que você estava se preparando para sustentar essa vaga na prefeitura de Campo Grande. E eu lhe pergunto, hoje você se sente plenamente capacitada e por quê para assumir esse cargo? Lígia, eu me sinto extremamente preparada. Campo Grande é uma cidade que, a partir do ano que vem, possivelmente já está alcançando aí o número de quase 1 milhão de habitantes, passará a ser uma cidade de grande porte. Uma cidade que tem problemas graves na saúde, na educação, que não alcança aí a média nacional do IDEB, né? Desde 2013 para cá, nunca mais bateu a média nacional nessa qualidade da educação. Campo Grande tem problema de mobilidade urbana, Campo Grande tem problema com questão de enchentes. E os cargos que já ocupei, começando como professora, atuando aqui na capital, em diversos bairros da nossa cidade, 10 anos em sala de aula, depois o mandato de vereadora. O cargo de vereadora é um cargo que te deixa muito próximo das pessoas, muito próximo da cidade. Essa experiência como vereadora é fundamental, foi fundamental para chegar hoje aqui com a possibilidade de ser prefeita. Como vice-governadora, conhecendo a máquina pública, por mais que realmente as decisões maiores sempre estão na mão do titular, mas eu pude entender como vice o que devo fazer chegando a um cargo de executivo e aprendi também o que eu não devo jamais fazer. Como secretária de Estado, Lígia, foi muito importante porque eu atuei numa área que é a área mais importante, que é a que você cuida do ser humano mais vulnerável. Assistência social, direitos humanos, trabalho, né? E ali eu tive a oportunidade de poder fortalecer a política pública da qualificação, numa parceria grande com a Funtrab, que estava dentro também da caixinha ali da SEDASH na época, assim como o direito do consumidor, que também estava com a gente, ou seja, uma oportunidade maravilhosa de mostrar minha capacidade na gestão. E olha que eu fui secretária, trabalhei com o mesmo orçamento e conseguimos entregar novos programas, como foi o Rede Solidária, que infelizmente o PSDB fechou o programa em duas regiões muito vulneráveis da cidade, região do Noroeste, região do Dom Antônio. Tive a oportunidade pela primeira vez de lançar um edital para fazer convênio com todas as entidades que trabalham no terceiro setor. E tudo isso
com o mesmo orçamento. Isso é gestão. Fazer boa gestão com mais dinheiro é fácil. Eu quero ver fazer com o mesmo recurso, ou às vezes com menos ainda. Foi o que a gente fez. Depois eu chego a Brasília. E como deputada federal, foi fundamental a minha participação representando o Mato Grosso do Sul. Só de recursos para Campo Grande e o interior, todos os municípios receberam recursos de emendas. E eu sempre procurei trazer esse dinheiro, primeiro conversando com os municípios e vendo quais são as prioridades. Conhecer os ministérios, saber em que porta bater hoje para buscar as parcerias que Campo Grande vai precisar. Isso também foi muito importante. E um ano na Sudeco. Quando o Caiado e o Mauro Mendes, que são do meu partido, União Brasil, e é importante falar isso, porque inclusive aqui nessa sala, eu já ouvi mentiras de candidatos. O candidato Beto Pereira, quando vem aqui dizer que eu sou a candidata do Lula, ele está mentindo, porque o Lula e o PT têm uma candidata que é a Camila Jara. Eu fico impressionada com o tamanho, né, com a estupidez de um candidato como esse, que está desesperado, tentando ganhar a eleição em cima de fake news de mentira. Agora, só um pouquinho, Lígia, por favor. Quando eu sou indicada pelo União Brasil, todo mundo sabe que a Sudeco, quem indica os cargos são os governadores. Fui indicada por 2 governadores. União Brasil indicou todas as superintendências de desenvolvimento regional no Brasil. Sudeco, Sudam e a Sudene. E eu tive o aval, sabe de quem? Do governador Eduardo Riedel, do governador Ibanez, dos 4 governadores. Então, eu estou aqui só para dizer, e eu também sou uma pessoa que eu acredito que tem pessoas do bem e do mal em todos os partidos, viu? Agora, eu não posso aceitar aqui a mentira. Qual é o objetivo dele e da Adriane quando vai para um programa de televisão, Lígia, entendeu? Botar a minha cara dizendo, a Rose era de um partido de esquerda, que agora foi para a direita, que agora não sabe onde está. Eu nunca fui filiada e disputei eleição em 2 partidos. Então, essas mentiras, né, que a gente vê acontecendo, para mim é desespero dos 2 candidatos. Mas vamos lá. Vamos falar de proposta, então. Sudeco. A minha experiência na Sudeco, ela foi importante, primeiro, para Campo Grande. E aqui eu quero desmentir mais uma, né? Só para Campo Grande foram mais de 380 milhões de crédito que chegou na vida de empresas, de comércio, em mais de 1.000 operações, segundo, inclusive, atestado pelas instituições financeiras da nossa cidade. A gente conseguiu fazer convênios com a maioria dos municípios, lancei o FCO Mulher Empreendedora, o FCO Irrigação, ou seja, eu fiz uma gestão em um ano que ninguém havia feito antes na história. Essa experiência toda me dá muita segurança para poder estar aqui e cuidar de Campo Grande, que precisa muito de uma gestão competente, eficiente e experiente. E Rose, só um pouquinho. Rose, você tocou no ponto da sua... Você não tem uma aproximação com o PT. Não. E com eu disse aqui que eu não fui indicada pelo PT e não sou a candidata do PT. Quem é a candidata do PT aqui, Daniel, por favor? É a Camila. Pronto, é só isso, tá? Aproximação, eu sou uma mulher do diálogo, converso com todos os partidos. Eu não sou a candidata do PSDB, mas eu converso com o Eduardo Riedel. Eu não sou a candidata do PP, mas eu converso com a Tereza Cristina, que é a presidente do partido. O diálogo é importante. E outra coisa, essa polarização, né? Quem tá aqui, quem tá ali, as pessoas têm que saber quem é a Rose. Eu sou uma mulher de centro. Sempre fui, porque tenho a capacidade de falar com todo mundo. Agora, as minhas bandeiras, Daniel, eu nunca mudei. Eu defendo a educação, defendo a proteção das nossas crianças, eu defendo a vida, eu acredito na força do emprego e da renda para dar dignidade e acredito que a gente precisa olhar para todo mundo e cuidar das pessoas mais vulneráveis. A aproximação política vai ser fundamental, inclusive, para quem quer, de fato, cuidar de Campo Grande. Eu nunca coloquei partido à frente dos interesses do eleitor, e muito menos ideologias partidárias. Campo Grande quer saber quem é que está mais preparado para governar a cidade. Você também falou do Beto, que o Beto andou falando algumas coisas de você. Não, ele falou aqui, por isso que eu estou respondendo. Na entrevista que ele deu aqui, ele insinuou que o presidente do Tribunal de Contas estaria do seu lado e teria colocado o nome dele como ficha suja, porque ele é próximo a você. Não, mas não foi o presidente que colocou o nome dele. Quem condenou o Beto foram 3 conselheiros do PSDB, inclusive, não foi o presidente. O presidente, institucionalmente, ele precisa indicar e mandar para frente o nome dos condenados. O Beto foi condenado 3 vezes. Ele é ficha suja. Agora, o fato dele disputar uma eleição, né, não tira lá para trás os crimes que ele cometeu. Então, assim, acho que as coisas nessa eleição, elas precisam ser bem esclarecidas. Para quê, Daniel? Para que o eleitor tenha a possibilidade de tomar a decisão dele conhecendo a verdade, só a verdade, né, sobre cada um de nós. Então, acho que esse é o grande
é o grande mistério de uma eleição, para a gente poder ter um resultado mais correto, um resultado mais justo para todo mundo. Tem que perguntar por que os outros presidentes não encaminharam o nome do Beto numa lista suja se ele já era condenado lá atrás. Tem que perguntar por que a Câmara de Vereadores foi omissa e não reprovou as contas dele quando foi para lá. Aliás, eles nem colocaram para votar. Só que agora tem uma diferença. Quem vai julgar as contas do Beto Pereira é a população de Campo Grande. Aproveitando, então, que você está falando sobre isso, você aparece em todas as pesquisas já no segundo turno como a primeira candidata com maior percentual de votos, né, do eleitor. Nesse momento, indo para o segundo turno, você falou que conversa com todos os partidos, né? Quem não for para o segundo turno, você já desenha uma aliança para esse segundo turno? Isso já está sendo também discutido? A aliança vai ser com o eleitor, igual está sendo agora, e está dando certo, viu? Então, eu penso que eu preciso falar com os eleitores dos candidatos que não estarão no segundo turno. E quero dizer uma coisa, viu, Lígia? Eu vou trabalhar para ganhar a eleição no primeiro turno. Vou trabalhar esses últimos dias, né? Existe uma possibilidade. Nós temos aí essas entrevistas que são tão importantes para o eleitor que está nos conhecendo ainda mais, para poder ir desmentindo, né? Tirando as mentiras daí de lado, mostrando um pouco mais das nossas propostas que nós vamos debater aqui. Nós temos debate ainda também, né? No outro veículo, na TV Morena. Eu vou trabalhar para ganhar no primeiro turno. Se não chegar na porcentagem ideal para vencer no primeiro turno, no segundo turno eu vou buscar dialogar com os eleitores, todos os eleitores, independente, né, dos partidos que eles acompanharam no primeiro turno, né? Eu acho que política a gente faz dialogando, só que a gente também faz defendendo aquilo que a gente sempre defendeu. Não dá para você, só porque quer ganhar uma eleição, tentar virar caroneiro e ir atrás de apoio de presidente. A gente viu que os caroneiros aqui do Mato Grosso do Sul não deram certo, né? Não foram bem. O eleitor não avaliou bem os caroneiros das eleições de 2018. Inclusive, muitos eleitores se arrependeram de votar nos caroneiros. E agora o que a gente vê aí são caroneiros novamente, né? Eu vi, e aí foi uma coisa que eu fiquei assim, falei, caramba, eu não consigo acreditar como é que a pessoa tem coragem, né, de fazer isso, né? Quando eu vejo lá essa tentativa do pessoal, vamos botar a Rose, carimbar ela, que ela é de esquerda, aí, poxa, eu vejo o vídeo do marido da prefeita pedindo voto de forma fervorosa pro Vander Lobel, eu falo, caramba, que incoerência. Então, essa incoerência que o eleitor está enxergando é que vai fazer ele tomar a decisão certa. Eu tenho certeza que a gente vai chegar muito bem, Lígia, nessa eleição, viu? Então vamos falar de proposta. Vamos. Encerramos Posso a fazer parte... uma de propostas aí. De proposta, vamos lá. Rose, a gente publicou no Correio do Estado essa semana que 41%, teve um crescimento de 41% no número do eleitorado idoso. Quais são a sua proposta para esse eleitorado? Primeiro, assim, em todas as políticas públicas, o 60 a mais está dentro do nosso plano de governo. Seja na educação, porque tem muitos deles que ainda sonham em voltar para a escola, isso é maravilhoso. Seja na cultura, que é uma forma de a gente trabalhar a prevenção, a inclusão deles, né? Evitar a questão da depressão, que a pessoa depois vai chegando a uma certa idade. Hoje as pessoas estão trabalhando até mais tarde, mas a gente sabe que vai ficando mais quietinho. Esse é o momento que a cultura traz, a arte também é importante. Como também um cuidado na área social, Daniel. As creches que precisam ter para as crianças, as EMEIs, hoje tem muitas famílias, Lígia, que não conseguem, porque tem que trabalhar, né? E às vezes o pai ou a mãe mora junto e tem que trabalhar durante o dia, não tem quem fica com esse idoso. E a família não quer que esse idoso vá, de repente, para um asilo, né? Uma casa de repouso. Então, a nossa ideia é, dentro do nosso plano, dentro dos 4 anos, a gente trazer unidades para que o idoso passe o dia, né, num ambiente como esse, tendo várias atividades, e ele volte à noite para o convívio da sua família. Acho que isso é uma coisa bastante interessante que está dentro do nosso plano de governo. A exemplo do atual centro de convivência, exatamente, que já existe, Vovó Ziza? Exatamente. Só que ali, a pessoa ela vai pontualmente, né? Ela vai para o horário da aulinha dela e vai embora. A creche para o idoso seria o momento da pessoa chegar de manhã e voltar para casa já no final do dia, né? No final da tarde e início da noite. Você acha que é possível zerar a fila por creches para as crianças e também proporcionar a creche para idosos em 4 anos? É possível. O que a gente está falando é de iniciar um programa para os idosos, né? Agora, para a criança, nós vamos zerar, sim. Para as crianças, vamos zerar de que forma? Hoje tem 7 inacabadas. Eu visitei as 7 que estão abandonadas há mais de 10, 12 anos.
esse investimento é uma média de 30 milhões de reais, Lígia, que nós vamos fazer com recurso próprio. Para quem está me ouvindo e me vendo nesse momento e não sabe, mas Campo Grande nós conseguimos aumentar em mais de 300 milhões por ano o recurso da educação só através de uma lei, de um projeto que eu trabalhei e lutei muito para que fosse aprovado lá na Câmara Federal, que é o novo Fundeb, que é o maior fundo de financiamento da educação pública brasileira, que saltou, né, o investimento para Campo Grande, pouco mais de 500 milhões para mais de 800 milhões de reais. Hoje o nosso orçamento da educação é um orçamento de 1 bi 400 milhões, 1 bi 100 hoje fica para a folha, ainda tem 300 milhões que é para custeio das escolas, para manutenção e para novos investimentos. Eu não consigo compreender por que ainda não concluíram as 7 e eu vou concluir no primeiro ano, tá? No primeiro ano do nosso mandato, com o orçamento previsto para o ano que vem, nós vamos concluir as 7. E aí, nós vamos buscar no FNDE, e aí a minha experiência em Brasília é importantíssimo, a minha facilidade de conversar com todo mundo, sem deixar de ser quem eu sou, mas de dialogar, porque passada a eleição, não tem eleição, aí tem governo, tem que administrar a cidade. Nós vamos no FNDE e vamos buscar mais 10. A prefeitura está construindo 160 salas de aula, né, hoje. Eu vou entender, assim que assumir a prefeitura, se realmente essas salas foram entregues, se são as 160. Juntando com tudo isso, praticamente a gente já zera a fila de espera que tem hoje, que passa de 8 mil crianças. E eu vou buscar também uma parceria importante com o Sistema S. Conversei esses dias com alguns empresários que são... tem convênios ali, né, que participam da FIEMES, eles têm uma porcentagem que eles contribuem para a Federação da Indústria, têm total interesse em ajudar Campo Grande a zerar essa fila de espera, porque para o mercado de trabalho é fundamental. É muito importante para a criança, mas é fundamental também para a mãe que quer ir trabalhar e que às vezes não tem condições de ir. Então o setor de desenvolvimento econômico também sofre quando falta vaga numa creche, e nós vamos concluir e vamos zerar essa fila de espera para as EMEIs, Lígia. Rose, você pensa também em colocar ensino integral para as escolas municipais? O nosso Plano Nacional de Educação estabelece, né, que teria que ser até 50% das escolas. Hoje tem apenas, são 10 escolas. São 10 escolas hoje, são 4 na área rural e 6 aqui em Campo Grande. Nós vamos trabalhar com a meta da gente pelo menos triplicar até o final da nossa gestão. E tem que ter um planejamento, uma reorganização. Uma escola, por exemplo, tem 1.000 alunos. E se ela se tornar uma escola integral, só fica 500 ali pelo espaço físico, pelas atividades que precisam ter. Então, a gente vai fazer essa readequação para poder ampliar e também buscar esses novos investimentos de fora, com o Ministério da Educação, para ampliar essa questão da escola integral. Agora, tem uma coisa que é muito importante, viu? Quando a gente fala de creche, eu queria voltar nesse assunto, essa questão da criança, às vezes, ficar até às 16 horas, hoje é um problema grave para a criança. Aquela coisa da mãe que fala assim, você pega meu filho aí, porque eu só vou chegar às 18. Isso, até às 18. Ô, Lígia, isso normalmente. É um problema tão grave. Primeiro porque é um problema para a mãe, que às vezes não tem condições de sair do emprego para vir buscar, e às vezes pede para alguém. Quando esse alguém é do bem, é decente, é bom caráter, é de boa índole, tá tudo certo. Mas o índice de criança que, infelizmente, é abusada exatamente naquele momento, como a mãe não tem, Daniel, quem manda lá buscar, às vezes vai um conhecido, você nem tem toda a segurança. Então, a nossa ideia é, no primeiro ano, enxugar a máquina, viu, Lígia? Porque tem muita coisa que eu quero fazer e sei que no primeiro eu vou ter que organizar melhor, trancar essa torneirinha da gastança, né? Pra gente sobrar um pouquinho. Mas nesse enxugar a máquina, desculpa te interromper, sim, será diminuir o número de comissionados ou também as secretarias? Qual é a sua proposta nessa reestruturação? A primeira coisa é a gente poder enxugar essas gratificações de plano de trabalho e jeton, que não é ilegal, mas é imoral do jeito que vem sendo feito desde 2022. Quando a prefeita, inclusive, assumiu a cadeira, já tinha o Tribunal de Contas, recomendou que acabasse, foi 386 milhões, que, aliás, com 386 milhões dá para construir o hospital municipal sem precisar fazer um empréstimo, e equipar e botar para funcionar, e construir mais 21 creches. Não fizeram. Eu vou fazer. Começa por aí. Mas vai reduzir o número de funcionários daí? Vamos acabar com as gratificações que são imorais. Gente que ganhou salário de 40 mil, 80 mil reais, 70 mil reais. Dizem, e aí não dá para saber porque não tem transparência, mas sentando na cadeira eu vou descobrir isso, que teve gente que teve mês que recebeu até 200 mil reais. Eu estou falando dessa patifaria
Quando não tem transparência, a corrupção faz festa. Começa por aí. Segundo, tem muitos cargos de indicação política. Não é gente que trabalha, tá? É gente que tá ali, inclusive, bandeirando muito agora no período de eleição, adesivando o carro, indo para as reuniões. Nós vamos reduzir esses cargos lá embaixo para a gente poder enxugar e valorizar quem? O servidor. O concursado, o que está de processo seletivo, mas está trabalhando, inclusive as auxiliares que atendem a educação infantil, que a gente vai ter que aumentar o número para poder atender as crianças até um horário mais tarde, até dar tempo da mãe chegar para buscar seu filho na creche. Que horário seria o... Seria o horário. O professor tem que trabalhar o horário dele normal, mas a auxiliar de educação infantil, ela ficaria com essa criança até às 19 horas, que seria o horário ideal para todo mundo que sai, trabalha no comércio, sair às 18 e poder chegar a tempo para poder buscar o seu filho. Isso, Daniel, é importante deixar claro. O primeiro ano, o orçamento ainda não é meu. Então, no primeiro ano, o que eu tenho que fazer é gestão de despesas, que eu vou começar a encontrar o dinheiro. Segundo, eu vou investir muito em tecnologia e inovação. Campo Grande é uma cidade que ainda está no papel. As grandes secretarias, as maiores secretarias, todas, na verdade, elas não trabalham de forma integrada. A Semadur não sabe o que está acontecendo na vigilância sanitária, que não sabe como é que está a Secretaria de Finanças e vice-versa. A gente precisa implementar um software que vai poder conectar uma secretaria com a outra. Isso vai me ajudar na gestão, vai me ajudar, inclusive, a melhorar a minha arrecadação. Os auditores que trabalham nisso. E é sem aumentar imposto, tá? Os auditores, eu sentei com eles e conversei bastante. Ele me disse, Rose, nós estamos aqui trabalhando praticamente sem nenhuma ferramenta de inteligência, de tecnologia. Isso ajuda a aumentar a nossa receita para a gente poder colocar em prática o nosso plano de governo. E isso também impacta na história de gestão do município, Sim. Né? Então, você tem, por exemplo, um atendimento à saúde num posto, que passou por um hospital e que todo aquele histórico, hoje, isso está um pouco nas mãos do SUS, que é o Sistema Único Federal, mas o município não fica muitas vezes com esse histórico. Não fica. Né? Até para vacinas acontece isso. As pessoas vão falar, não, mas eu já tomei a vacina, não estava registrado no outro posto, se ela foi num outro local. Exatamente. Isso acontece com frequência. E aí, né? Lígia, quando a gente apresenta nosso plano de governo, não sei se vocês têm aí, mas o CG Inteligente, ele é para isso, sabe? É para a gente poder investir em tecnologia e inovação em todas as secretarias, conectando, porque eu quero que a prefeitura seja uma instituição, um órgão que esteja conectado com o cidadão. Hoje a nossa vida está aqui, gente. A gente precisa resolver os problemas aqui. Vai lá na Semadur hoje atrás para você tirar uma licença, para você construir um novo empreendimento. Nós ouvimos agora de um pessoal que queria trabalhar com a questão do loteamento, faz 5 anos que eles estão tentando. Cada matrícula de um lote desse estaria hoje já caindo, né, dentro da receita que a cidade poderia estar aumentando. Todos os ministérios hoje do governo federal, como era também do governo passado, viu, Lívia? Não só desse governo agora, do governo passado também, tem recursos para cidades inteligentes. Agora, tem que ter bom projeto e saber em que porta bater, e isso tem a ver com experiência. Você tem um estudo já de quanto custaria isso? Sim, é um investimento de quase 300 milhões de reais. Tá. Para a gente ir fazendo ele por partes. Hoje, como eu disse aqui... 300 ao todo, ao não todo. ao ano. Não, 300 ao todo para a gente poder realmente deixar a cidade conectada. Aqui eu estou falando de trânsito. Semáforos também? Estou falando de trânsito, estou falando de saúde, estou falando de educação, estou falando social. Assistência social. E tem, inclusive, alguns... Fisco. Isso. E tem alguns sistemas que a gente já pode usar, que já tem no governo federal, que você é só trazer para cá. Só conectar, Só né? conectar. Tá faltando gestão, Lívia. Eu não tenho dúvida disso. O maior problema de Campo Grande hoje, gente, não é a falta de dinheiro. Prova é que a nossa receita corrente líquida de 17 para 23 cresceu 62%. Agora, a nossa despesa bruta com o pessoal aumentou 75%. Não tem como. Quem gasta mais do que ganha vai viver sempre enrolado, e é o que está acontecendo com a nossa cidade, infelizmente. Rose, o candidato Luzo Queiroz falou que pretende transformar a obra, o prédio da antiga rodoviária, no hospital municipal. Você também tem essa pretensão ou vai construir uma área igual a atual prefeita pretende? Não, na verdade, na rodoviária antiga, o que eu quero construir é uma escola municipal de formação de mão de obras. Esse é o nosso projeto, sabe? Para a gente trabalhar com os jovens, com os adultos, para poder trabalhar pela vocação que tem a nossa cidade nas oportunidades de empregos. A Bioceânica está chegando aí, no máximo em 2 anos nós vamos ter o término da obra.
né, conectando aí o nosso país, o nosso estado lá com a Ásia, diminuindo em até 6 mil quilômetros. Imagina a redução de despesa que não vai trazer para o empresário que quer se instalar aqui. Qual é o maior problema sempre? Nenhuma empresa quer ir para um lugar onde ele tem dificuldade com mão de obra. Então, como prefeita, eu quero que a nossa cidade recupere a capacidade de atrair novos investimentos, se tornar mais competitiva. A gente foi perdendo isso ao longo aí do tempo, né? A Suzano lá atrás tentou ficar aqui, veio conversar, não deu certo. A esmagadora de soja foi para Maracaju, a usina de álcool Hidrolândia. Nós temos a indústria de moveleira MDF, que foi para Água Clara. Nós precisamos desburocratizar, por isso investir em tecnologia, rediscutir o PRODES, né, que é um programa que vai poder discutir melhor esses incentivos, mais atrativos, inclusive, com melhores condições para a gente atrair essas empresas. Nós vamos fazer isso e vamos conseguir. Agora, tem que ter mão de obra, por isso nosso plano é isso. Quando fala do hospital municipal, é uma pena que não acabaram com a folha secreta, porque já teria o dinheiro sem precisar fazer empréstimo. Se a prefeita tivesse feito isso, não precisava fazer empréstimo, porque o dinheiro seria suficiente para construir o hospital com mais de 250 leitos e estaria já funcionando, inclusive, tá? Nós vamos ter que discutir a construção do hospital? Sim. Seria uma burrice dizer que um hospital a mais é uma coisa ruim, é uma coisa boa construir um novo hospital, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente retoma esse assunto do hospital municipal após o intervalo, que a gente precisa dar uma pausa agora e voltamos já já. Eleições 2024. Realização: Correio do Estado. Credibilidade de líder. E CBN Campo Grande. A rádio que toca notícia. Já imaginou viver no coração do bairro São Francisco? Em um lugar que une elegância e originalidade? Conheça o Vitória Park, o novo empreendimento da Incorpore, com 2 e 3 quartos e sacada com churrasqueira a carvão. Uma área de lazer completa, quadra de esportes, coworking, pet care, cinema, piscina infantil e adulto com um raio de 25 metros e porte cocher. Vitória Park é Incorpore. Lançamento em breve. Acesse nosso Instagram, @IncorporeBR. Siga seus sonhos, encontre seu lugar. A história começa ao amanhecer. Vença seus desafios sem desanimar. E seja tudo o que você quer ser. Vencer o status, vencer é status. Sigo o meu coração, rumo à aprovação. Colégio Status, o nosso coração é o seu lugar no mundo. Visite agora uma de nossas unidades. Vencer Status. Eu, Bernardinho, voltei para as quadras com energia renovada para seguir me desafiando. Como técnico e empresário, meu foco sempre esteve nos resultados. E foi pensando nos resultados da sua empresa que a Reenergiza também criou as melhores soluções de energia. Ela está transformando hoje o jeito como consumimos energia, trazendo eficiência, sustentabilidade e economia para o seu negócio. Vem para o nosso time, Reenergiza. Renove sua energia. Acesse reenergiza.com.br. Stop Centro Automotivo. Bateria 60 amperes a partir de R$ 219. Super promoção na troca de óleo de câmbio automático. Buscamos e entregamos o seu veículo. Stop Centro Automotivo. Fora da garantia, sua melhor opção. Eleições 2024. Realização: Correio do Estado. Credibilidade de líder. E CBN Campo Grande. A rádio que toca notícia. Voltamos com o segundo bloco da entrevista com a candidata Rose Modesto, do União Brasil. O jornalista do Correio do Estado, Daniel Pedra, me acompanha aqui nessa entrevista. Rose, você estava falando no bloco anterior sobre a questão do hospital municipal. Está nos seus planos fazer um hospital municipal em 4 anos também? E de que forma isso seria feito? Lígia, um hospital com mais leitos sempre é importante. A Câmara de Vereadores ela aprovou um empréstimo já, né, para que essa obra seja feita. Agora, enquanto esse hospital não termina a construção dele, eu vou repactuar com os hospitais que já existem. Qual é a minha preocupação, Lígia? Tem 70 mil, aproximadamente, acho que já tem mais, pessoas na fila do CISREG, esperando para fazer uma consulta, um exame ou uma cirurgia. Primeira coisa é repactuar leitos, porque para fazer um mutirão de cirurgia, a gente precisa de leito. Então, são 8 hospitais, 2 públicos e 6 filantrópicos. Todos eles estão
de portas abertas para a prefeitura. O que não pode é a gente querer o serviço de uma Santa Casa, por exemplo, que é uma referência no estado inteiro, e ao invés de aumentar o repasse, diminuir. Foi o que aconteceu. A prefeitura tirou R$1 milhão da Santa Casa nesses últimos anos agora, esses últimos 2 anos. Nós vamos repactuar esses valores e vamos repactuar leitos também lá no Ministério da Saúde para a gente poder fazer o mutirão das cirurgias, como vamos fazer através da telemedicina e aqui copiando um modelo que deu certo. Onde, Rose? Lá em Curitiba. 1 milhão de consultas realizadas por telemedicina em 4 anos. Como que seria isso? É importante falar, e até o custo também. São 14 gabinetes de telemedicina que eu quero implantar em Campo Grande, eu vou implantar. Não precisamos construir prédios, porque nós vamos instalar esses gabinetes dentro das unidades de saúde, unidade básica de saúde, nas USFs, para a gente poder ter o clínico acompanhando o paciente e nesses 14 pontos da telemedicina, os especialistas. Hoje nós temos mais de 1.400 médicos na rede, mas é difícil você ter um médico especialista por conta do salário. Né? Um médico que está iniciando a carreira, ele fica pelo salário que hoje a prefeitura paga. Mas o que tem uma pós-graduação, que tem um doutorado, um médico que está já indo para uma especialidade, numa residência, ele acaba indo para o mercado de trabalho onde ele tem uma renda maior. E isso nós vamos ter que resolver também discutindo, né? Não só na prefeitura, mas com a Câmara de Vereadores, para vendo uma forma de valorizar melhor esses profissionais. A telemedicina dá essa oportunidade de a gente avançar nas consultas. Só retomando o Hospital Municipal, então Sim. você seguiria com o atual Sim, projeto o hospital mesmo local onde ele está sendo feito? Não, eu vou conversar, inclusive com o Conselho Municipal de Saúde, que não foi ouvido. Nós vamos conversar com os profissionais, com os técnicos. O local tem que ser um local mais centralizado, né? Então, se a prefeita não conseguir, não começar essa obra já agora, que eu acredito que não vai iniciar, eu quero rediscutir, sim, o local ideal, né, como é que vai ser feito e trazer o controle social para esse debate que ela também não fez. Fez a toque de caixa de qualquer jeito por conta de um período E eleitoral. qual área seria essa, Rosa? Qual área o quê? Mais central. Campo Grande, Daniel, tem hoje vários vazios urbanos, né? Que é um problema, inclusive, viu? Isso é assunto para outra pauta. Os vazios urbanos também são ruins, essa especulação imobiliária e tudo. Então, nós temos regiões no entorno do centro que têm acesso melhor ao ônibus, que é mais fácil para a pessoa se locomover. Então, nós vamos encontrar essa área ideal, mas fazendo essa discussão com o controle social. Sabe o que veio na minha mente? Aquela área da pedreira, né? Como foi colocada à venda, né? É bem... Sim, também praticamente... próximo, inclusive, ali, do né? Do hospital. Exatamente. Aqui, Rose, de um telespectador, o João Cláudio, diz o seguinte: qual o plano da candidata Rose para a obra abandonada da antiga rodoviária na Ernesto Geisel? Lígia, primeiro era uma rodoviária, né? Que depois não virou rodoviária, que virou centro de Belas Artes e que parou. A prefeitura já gastou R$8 milhões ali naquela obra. O que tem lá hoje de recurso público são R$8 milhões perdidos, porque o que gastou lá, infelizmente, já se depredou, está abandonado, já perdeu o investimento que foi feito lá. Lá tem um problema técnico de engenharia, lá tem um problema jurídico, então nós vamos fazer todo esse levantamento e eu quero dar sequência no projeto. Campo Grande é uma cidade que praticamente não tem espaço cultural. É muito difícil quando você quer fazer eventos, quando você quer fomentar a questão da cultura, né, do teatro, da literatura, de todas as artes. Então, eu quero manter o projeto, mas primeiro nós vamos fazer um levantamento técnico com engenheiros para entender sobre o prejuízo que a obra já tem técnico e depois também ver na justiça, né, porque já foi investido recurso, tem parte de dinheiro federal que veio para lá, que também ficou parado, ficou perdido, para em seguida a gente retomar aquela obra. O que eu não vou fazer é o que os outros fizeram. Começar a construir sem terminar o que já iniciou. Eu vou concluir todas as obras. Segundo a prefeitura, que não dá para ter certeza, pela falta de transparência, são 34 obras paradas. Então, nós vamos levantar todas as obras inacabadas e vamos focar para primeiro concluir e depois iniciar novos projetos. Falando agora sobre trânsito, mobilidade urbana, qual é aí a sua proposta para a nossa capital, que hoje enfrenta um problema que não precisaria, porque nós temos ruas largas, né? Nós temos uma cidade projetada e hoje enfrentamos um gargalo em vários pontos da cidade no trânsito. Lígia, falar de mobilidade urbana é falar de transporte e de trânsito. Primeira coisa, nós vamos rediscutir o CIT, que é o Sistema Integrado de Transporte, e aí não tem como fazer isso sem trazer o consórcio Guaicurus para a mesa e botar esses caras para cumprirem o que está estabelecido no contrato. Ônibus novo, frota nova, né?
aumentar o número de ônibus. Hoje tem 150 mil pessoas que dependem do transporte público e é um transporte muito mal avaliado pelas pessoas e uma passagem que é a 8ª mais cara entre as capitais do Brasil. Então, nós vamos fazer essa rediscussão do transporte e aí eu quero falar do projeto que a gente tem no Ministério das Cidades, que também é um modelo que foi copiado no mundo, que sai também do Paraná, de Curitiba, que é a gente ter 4 grandes eixos, são 4 vias partindo da saída de Cidrolândia, saída de São Paulo, saída de Três Lagoas e a saída de Corumbá. São avenidas, quem conhece onde eu estou falando, tem os canteiros largos em grande parte dessas avenidas. Nesses canteiros que a gente quer trabalhar com aquele modelo de corredor de ônibus que é tipo a canaleta que é feita. Não diminui as vias que existem, como foi feito agora com essas mini estações no meio da rua, que nós vamos sentar com o Ministério Público, porque foi recurso público. Claro que eu não vou sair por aí com uma marreta quebrando tudo, mas nós vamos ter que remover, não vai ter jeito. Se tiver que devolver dinheiro, Lígia, nós vamos ter que devolver, porque está matando gente. Uma obra, ela tem que ser uma ferramenta, um instrumento facilitador para a população. Ali não. Esse que eu estou propondo, e que a gente vai buscar os recursos, né, no Ministério das Cidades, é uma obra grande e cara, tá? De 230 milhões, que foi o que Curitiba fez, inclusive, com o apoio do Ministério das Cidades. Nós vamos trabalhar com BRT, que é o ônibus rápido, nesses canteiros, conectando com o ônibus comum e fazendo com que a viagem de uma pessoa que sai lá da região, da saída para São Paulo, chegue no centro até 15 minutos mais rápido. Quando as pessoas passarem a andar mais de ônibus, porque o ônibus vai melhorar, ela começa a andar menos de carro. Esse é um ponto. Falar de transporte é isso. Trânsito, aí não é obra, é a gente readequar. Tem avenidas que essas conversões de rotatórias, entendeu? Não pode ser no ponto onde está. Então, nós vamos fazer um grande estudo com os técnicos. O laboratório de trânsito da Universidade Federal já se colocou à disposição da prefeitura. Eles não pegaram porque não quiseram. Eu vou fazer um convênio com esse laboratório. Eles estão extremamente avançados no estudo do trânsito de Campo Grande para a gente melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade. Por quê? Nós vamos chegar a 1 milhão de habitantes, mas se não tiver soluções novas, investindo em tecnologia, semáforo... Pensando para daqui a 20, 30 anos. É isso, pensar Campo Grande em 2040. Se não fizer isso, nós vamos chegar a 1 milhão de habitantes e 1 milhão de problemas. E é o que eu não vou deixar acontecer como prefeito. Na sua gestão terá dinheiro para viadutos, por exemplo? Nós vamos buscar os projetos para isso. Eu acho sempre assim, Lígia, tem coisas que o gestor ele resolve a curto prazo. Curto prazo, o que é? Chamar o consórcio, cumpre o que está aqui. Não cumpriu? Tchau. A médio prazo e a longo prazo. Então, pensar a cidade para frente é exatamente isso. E daí a importância, olha como é importante dialogar com todo mundo, né? Conversar com todo mundo, com o governo federal, com o governo do estado. E nós temos essa capacidade. Buscar os recursos, porque tem pontos em Campo Grande que é isso. Mas mais do que isso, viu? Ciclovia, porque falar em mobilidade urbana e não falar também dos ciclistas. Tem pouco mais de 100 quilômetros de ciclovias, mas o maior problema não é esse. O que tem não está interligado. Não se conecta. É isso. Você falou Rose, de BRT, e sobre... Só para concluir o BRT aqui, Cuiabá, por exemplo, teve recursos, começou na época, inclusive, da Copa, lá atrás, e não, o BRT não funciona. Mal planejado, né, Lígia? Aqui é a mesma coisa. Os corredores de ônibus aqui, se tivesse sido feito, por exemplo, com sinalização, entendeu? Ao invés de ser... Ela deveria ser horizontal. Você teria um trânsito fluindo, sem risco de uma obra no meio de uma rua que você vai numa via larga, de repente ela estreita do nada. Então, é fazer bem feito. É poder, não é sair fazendo a toque de caixas. Eu lembro muito bem o que aconteceu em Cuiabá. Por conta daquela história da Copa, lembra as capitais que tinham que se preparar? Os caras saindo fazendo duas coisas, obra mal feita, obra cheia de dinheiro desviado, de corrupção, para poder atrair para lá a Copa e virou o que virou, entendeu? Então aqui não, nós vamos trabalhar com planejamento, com equipe técnica. Que bom que eu não vou precisar, né? Ficar aí rateando toda a prefeitura com 10 partidos, 12 partidos. O nosso grupo vai ser técnico. Hoje, você pode ter certeza, Lígia, vai ter gente que vai vir trabalhar comigo que nem me apoiou. Vai ter secretários que nem esteve comigo na campanha, mas são bons. E eu vou fazer um time bom para poder não viver esse tipo de situação aí com projetos mal planejados e uma gestão ineficiente. Rose, como fazer o consórcio Guaicuru cumprir o que está no contrato? O próprio Ministério Público já fez uma perícia no contrato, então, dizendo que tem lucro. O que nós precisamos fazer é o seguinte, olha, qual é o problema de vocês não cumprirem? Eles vão apontar.
eu vou chegar na justiça e vou dizer, escuta, existe hoje já uma investigação em cima desse contrato. Existe e a resposta é essa. Pronto, se não cumprir, judicializar, brigar até resolver. E tem E ar-condicionado nos contrato. ônibus é uma possibilidade? Está previsto no contrato. Né? Em parte dos ônibus está previsto lá. É entendeu? parte, mas É Campo parte. Grande poderia ter em todos. É, porque É a temperatura está aumentando muito. Não é Aumentando mais muito. luxo. Isso. É uma necessidade. Nós vamos falar de meio ambiente aqui ou não? Podemos falar, vamos lá. Posso falar rapidinho? Pode. Campo Grande é uma cidade que não pode ficar fora dessa discussão. O mundo está falando de mudança climática. Nós temos aqui problemas de enchentes, porque é uma cidade rica em água. Nós temos 33 córregos aqui dentro. Nós temos um rio que atravessa a cidade inteira. Tem 96 nascentes e mais de 80 pontos graves de alagamentos. Nós não temos quase nada de drenagem. E aí eu quero falar de árvore. Nós temos hoje 175 mil árvores. Nos últimos 10 anos, apenas 20 mil foram plantadas e a maior parte no entorno do centro, quase nada nos bairros. A árvore, ela é uma barragem já natural para conter enchente. A árvore produz sombra que diminui ilha de calor. E a árvore ajuda a absorver os gases do efeito estufa. Então, o nosso viveiro está abandonado com recurso pequeno, Lígia. Nós fizemos um levantamento com os técnicos, com apenas R$1 milhão, a gente consegue botar o viveiro para funcionar melhor, com alguns equipamentos. Vamos fazer um convênio com as universidades para trazer especialistas de botânica, para a gente fomentar isso. Nós temos nosso plano de arborização que ninguém fala como é que está. Proteger os nossos córregos, né? Reconstruindo a mata ciliar para poder fazer os caminhos, inclusive para proteger a fauna e a flora. É um momento a gente discutir isso. Por quê, Rose? Só porque isso é bonito? Não. Além de ser bonito, além de ser o nosso dever, nós estamos falando de vida e estamos falando de economia. Quando o meio ambiente não funciona do jeito que tem que ser, quando ele não está equilibrado, o impacto é na vida de todo mundo. E essa será também uma prioridade no nosso governo. E como resolver? Você falou aí da drenagem de muitas ruas. Vou dar um exemplo aqui, que toda vez que tem chuva forte, é um bairro que sofre com isso, que é o Santo Antônio, que é um bairro hoje quase central. Nobre, né? Praticamente aqui. É próximo ali ao aeroporto e é um bairro que não tem drenagem. Asfalto já há mais de 30 anos ali. Como é que você vai resolver uma situação como essa, que é multiplicada pela cidade? Sim. Esse tipo de obra é caro. Caro. É uma média, cada ponto desse, Lígia, de alagamentos que tem, né, para a gente poder ajudar a conter essas barragens, é uma média de 7 milhões. Uma média de em torno de 7 milhões de reais. Nós temos que fazer com parte de recursos nossos, recursos próprios, e temos que buscar também bancada federal. Todo ano a bancada federal, Lígia, ela coloca no Mato Grosso do Sul, e aí vai da capacidade do gestor de ir lá, de buscar e de convencer, inclusive, os parlamentares, são mais só da Câmara Federal, são mais de 200, e os senadores, mais de 260 milhões por ano, fora os projetos que você pode fazer direto nos ministérios. Eu estava conversando com o ministro Valdez sobre essa questão, porque é o do Ministério do Desenvolvimento Regional, que também tem muito recurso para isso, né? O Ministério da Defesa Civil, que também tem recurso para isso, porque o Brasil está sofrendo muito com isso. Então, é saber onde ir, Lígia, levar os projetos certos, dizer o que representa Campo Grande e o quanto a gente tem que lutar. O que a gente não pode hoje mais, sabe o que é? É ficar falando, ó, é caro, não tem jeito. Bom, vamos lá, né? Primeiro, que eu dei um exemplo para vocês aqui, quando eu falei de folha e quando eu falei dos cargos indicados políticos, quando você faz uma conta, rapidinho tá dando quase 600 milhões. Segundo, eu vou bater na porta do governador e tenho certeza que ele não vai virar as costas para Campo Grande, pela índole dele, pelo caráter dele, pelo preparo que o Rideu tem. Ele não vai jamais deixar de atender Campo Grande, Lígia, só porque é prefeita, não vai ser do partido dele. O Fundersul, Lígia, tem muita grana. Nós queremos que essa grana aqui tem mais de 30% da população do estado está aqui. E outra coisa, tá? A questão do imposto, do ICMS, da parte que precisa ficar aqui, da nossa parte, né? Que diminuiu de 2018 para cá, de 21% para 11%. Uhum. Se for preciso, vamos falar com a Assembleia Legislativa para mudar as regras, para mudar a legislação, porque a cidade perdeu, nesses últimos anos, R$1 bilhão. Eu sei que Campo Grande não fez a parte dela, mas o governo do estado, a Assembleia Legislativa, também podem ser mais generosos com a capital, que recebe e acolhe todo mundo. Eu vou buscar esse dinheiro para a gente poder resolver os problemas que estão aqui, já problemas sérios, graves e antigos. Recursos públicos, a busca por recursos públicos seria a sua prioridade e estão previstas também parcerias público-privadas? Eu acho que a gente pode discutir para a infraestrutura. Para a infraestrutura, sim, né? Para a saúde, jamais. Eu acho que a gente tem que trabalhar fortalecendo o SUS,
né, valorizando o nosso servidor, para a educação do mesmo jeito, mas para a infraestrutura é um caminho, né, uma PPP para a gente poder recapear mais ruas, para você cuidar da manutenção desse asfalto, levando em consideração que hoje Campo Grande tem mais de 600 quilômetros de um asfalto que não serve mais. E o tapa-buraco hoje, você é uma medida paliativa. Você coloca hoje, se chover amanhã, ele abre de novo e faz 20 anos que está acontecendo. E é um retalho pelas ruas. E é um ruas, retalho, né? e ficou horrível a qualidade, sem contar nos 1.000 quilômetros de asfalto, que ainda não chegou nos bairros de Campo Grande, as pessoas pagando IPTU há mais de 40 anos. E para segurança, Rose, o que você pensa em fazer com a Guarda Municipal? Primeiro, valorizar. Hoje, um guarda, quando inicia a carreira, tem muitos dele que ganha menos de R$2.000. E aí, é o que eu falei, o primeiro ano, e tenho conversado com muita verdade, com muita sinceridade com o servidor público de Campo Grande. Eu vou botar para rodar o plano de cargos e carreira. Agora, no primeiro ano, eu vou ter muito trabalho, Daniel, para fazer os cortes que precisa, para a gente poder realmente priorizar o que é a prioridade. E a Guarda, a Civil Metropolitana, ela é uma grande prioridade, a valorização deles primeiro, depois o equipamento. Hoje eles trabalham sem um rádio amador. A grande maioria deles tem dificuldade de poder falar com um colega que está trabalhando em outra região, tem que falar no próprio celular. E nós vamos investir em tecnologia, tá? A muralha digital que eu estou propondo, que já deu certo, né, em algumas cidades onde funciona, o que ela é? É um monitoramento de câmaras nas regiões onde tem índices mais altos de violência. Sentar na mesa com a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar e a Polícia Civil. O crime está organizado. Rosine, E as forças de segurança, às vezes, não. Então, você ter a informação primeiro, para depois a gente ir para o combate ao crime, é muito importante. E eu sou uma defensora da prevenção. A gente precisa cuidar das crianças, dos jovens, na escola, nos projetos sociais, para evitar que eles tenham contato com a violência, com as drogas, para num espaço curto de tempo, a gente realmente vê a violência diminuir na nossa cidade. E como resolver a questão dos andarilhos e dos pedintes, dos moradores em situação de rua, né? Nós temos hoje muitas pessoas nas ruas de Campo Grande e pedindo dinheiro nos semáforos, uma situação que há um tempo atrás... Não era tanto, né, Lígia? Aumentou muito. Qual é a sua saída para esse problema? Lígia, a primeira coisa que nós temos que fazer é um censo. Hoje, ninguém sabe quantos são, onde eles estão, quem são eles, quem é o doente que está na rua. A gente precisa tratar deles. O dependente químico é um doente. O atendimento é na área da segurança, na área da assistência social, é na área da saúde. Quem é o bandido que está lá? Quem é o traficante que sustenta tudo isso? Esse censo, quem é o imigrante que está aqui? Então, qual é o nosso caminho? Hoje nós temos algumas casas de passagens para o imigrante, tudo no terceiro setor, praticamente. Por isso a importância da gente também chamar o terceiro setor, de ver uma condição de ajustar melhor, inclusive, os repasses de convênios, para que eles tenham condições de acolher essas pessoas. Nós temos o aluguel social. O nosso planejamento é de investir R$1,5 milhão, que está ligado à EMA, né? Que na empresa de habitação, o aluguel, a moradia social, o aluguel social, para tirar a pessoa que quer trabalhar, que quer ir para o mercado de trabalho, você paga o aluguel, traz para cá, encaminha para o mercado de trabalho para tirar da rua. O dependente químico tem que se tratar, o imigrante tem as casas de passagem para entender e regularizar, junto com as instituições, Defensoria Pública, que tem um trabalho muito bonito nesse sentido. Nós, inclusive, estivemos juntos agora no debate com a Defensoria Pública, tratando especificamente desse assunto. O que não pode é ficar do jeito que está. O centro de Campo Grande foi tomado, não só o centro, mas outras regiões já. Para onde foi a nova rodoviária? Eu estive agora no Pioneiras, na Avenida Ana Luísa de Souza, o pessoal do comércio sofrendo muito com a questão da insegurança, eles migraram para outras regiões. A região aqui do Marcos Roberto, da Vila Inhanhá, as pessoas, é um problema muito antigo, grave, as pessoas não têm mais segurança, não conseguem mais sair em paz, e a gente precisa tirar essas pessoas dali. Agora, tirar, quem quer ir para o mercado de trabalho e pode trabalhar, vai trabalhar. Quem não tem casa e está morando na rua, nós vamos trabalhar a questão do aluguel social. E quem está doente, nós vamos oferecer o atendimento. E quem, infelizmente, está no crime, aí são as forças de segurança combatendo, que a gente vai ter tolerância zero com a criminalidade. Dá tempo de fazer uma pergunta? Eu acho que não, já acabou. Chegou. Já foi 44 minutos? Já, nosso tempo se esgotou, Rose. Então eu vou pedir até para você fazer suas considerações finais aqui, falar diretamente com o nosso ouvinte da CBN. Lígia, muito obrigado primeiro você, tá? Pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Daniel, Anderson, Fernando. E agora a você que nos ouviu até agora, quero agradecer pela audiência. Obrigada por me ouvir. Quero dizer a vocês que eu me sinto pronta, preparada para esse desafio.
eu estou com muita vontade, motivada e o desejo de poder cuidar de Campo Grande. Sei que é possível essa cidade ser uma cidade melhor para todo mundo, sem deixar ninguém para trás, desde a geração de empregos, que é o que dá dignidade, fortalecendo a educação, formação de mão de obra e cuidando também das pessoas mais vulneráveis. Campo Grande tem vocação para ser uma cidade de qualidade de vida. Ela é vocacionada para isso, mas infelizmente nem todo mundo ainda tem vocação. Então, eu quero muito essa oportunidade, quero pedir a você, conheça mais sobre o nosso trabalho, não acredite nas mentiras, nas fake news. Foram mais de 80 vídeos de fake news até o momento que eu sofri. Então, conheça a vida de cada um de verdade e faça a sua escolha. Eu espero que você escolha o 44, Rose Modesto, prefeita de Campo Grande. Muito obrigada. Nós tivemos mais perguntas de ouvinte aqui que não deu tempo de fazer. Eu vou encaminhar para a candidata e a assessoria dela com certeza vai dar essa resposta aí para o nosso ouvinte. Eu agradeço a participação de todos. Rose, agradeço também a sua participação. Daniel Pedra. E a gente se vê aí na próxima quinta-feira com a última entrevista da nossa rodada, que será com a atual prefeita candidata à reeleição pelo PP, Adriane Modesto. Olha, gente, Adriane Lopes, eu já estou misturando as candidatas aqui. Rose Modesto, muito obrigada e desculpa por essa gafe. Acontece. Obrigado, Lígia. Ficamos por aqui, então. Lembrando que na quinta-feira a nossa entrevista começará às 8h30 da manhã.